Olá, amigos! Aqui estamos de novo, oferecendo aos companheiros os nossos votos de paz, de tranquilidade, de harmonia interior. Que os dias sejam uma sucessão de acontecimentos agradáveis. Mas se forem desagradáveis também, não se importem, porque tudo passa, tudo é passageiro na existência nossa. Às vezes acreditamos que um acontecimento desagradável vai durar para sempre, mas não é verdade. E depois a gente esquece, tanto esquece as mágoas quanto esquece também as coisas boas que acontecem. Mais depressa esquecemos as coisas boas e às vezes guardamos as mágoas que nos tornam infelizes, não nos permitem extravasar o contentamento de viver, porque viver é uma bênção de Deus. Aliás, falando em viver, eu me recordo que muita vez ouvi pessoas fazendo referência ao mundo espiritual, dizendo que falam de que não existe a morte, que aqueles que partem para os cemitérios, cujos corpos partem para o cemitério, que eles continuam a viver. E terminam a frase dizendo que nunca ninguém voltou para contar. Isso não é verdade, porque a bibliografia daqueles que se interessaram pelo assunto e pesquisaram é muito vasta. Uma quantidade enorme de demonstrações de que verdadeiramente a morte não existe. Nós continuamos a viver no mundo espiritual. Agora, é claro que os desencarnados não vão surgir a qualquer hora na frente das pessoas, basta eu querer e eles aparecem. Não é assim. Há necessidade de algo especial, ou seja, o nosso esforço para domar as tendências negativas. Precisamos fazer uma ligação, e essa ligação é feita através da sintonia. E essa sintonia ocorre quanto mais eu me esforço para ter um comportamento digno, uma vida digna. Quanto mais eu me esforço por ser uma pessoa gentil, agradável, fraterna. Então eu vou me comprometendo com o bem e esse bem vai me dando retorno. E você ter a certeza de que os amores que estão do outro lado da vida continuam a viver, continuam a nos amar, a nos amparar, a estar conosco, isso é uma bênção. Aqui no Rio de Janeiro esteve durante muito tempo uma médium notável. Não vou declinar o nome, mas ela esteve assim publicamente aqui no Rio de Janeiro, fazendo reuniões na Rua Maxwell, reuniões que amealhavam centenas de criaturas que iam buscando essa certeza da imortalidade da alma, buscando notícias dos amores que partiram e que aparentemente desapareceram da vida. E essa senhora, de uma forma assim muito notável de caridade cristã, se prestava a esse trabalho, dando inúmeras demonstrações da sobrevivência da alma, inúmeros testemunhos cujas pessoas que estavam presentes não conseguiam negar a veracidade. E eu vou contar um acontecimento que se deu com ela e que, como resultado, ela amealhou duas pessoas que a acompanhavam sempre com uma dedicação ímpar no seu trabalho de testemunhar a sobrevivência da alma. Ela estava chegando no seu apartamento, já era um pouco tarde, e ela abriu a porta e se deparou com um jovem que estava na sua sala, caminhando de um lado para outro, bem desarvorado, sofrendo pela expressão do rosto. Ela entrou, fechou a porta e então perguntou a ele: "O que foi, meu filho? O que está acontecendo com você?"
O rapaz parou na sua caminhada e se voltou para ela, assombrado, e perguntou: "A senhora está me vendo?" E ela disse: "Claro, claro que eu estou vendo. Por que a pergunta?" E ele então respondeu: "Eu estou desesperado. Eu não sei o que aconteceu. Hoje é dia do meu aniversário e eu ganhei de presente do meu pai uma moto e eu saí para dar um passeio experimentando a minha moto e então aconteceu um acidente, eu bati e caí e eu não sei o que aconteceu. Talvez eu tenha batido com a cabeça com muita força e eu não sei se sou eu, se são as pessoas, mas parece que ninguém me ouve, parece que ninguém me vê, porque eu converso com uma pessoa, falo com outra, ninguém me dá atenção. A senhora é a primeira que me dá atenção." E no acidente, na pancada que eu levei, eu me esqueci o meu endereço, eu não sei voltar para casa, então eu só me lembro do telefone e eu queria ligar para o meu pai, pedir ajuda, ligar para minha mãe e eu não consigo. Eu vou no telefone, mas parece que eles estão todos estragados, eu não consigo falar. Então, se a senhora está me vendo, por favor, liga para minha mãe, liga para o meu pai, diz para eles que eu estou aqui e que eu sofri um acidente e eu não me lembro do meu endereço por causa da pancada que eu levei na cabeça. A senhora médium compreendeu o que estava ocorrendo com o rapaz. Ele já estava no mundo espiritual, não sabia que no acidente ele havia desencarnado, mas quando ele declinou o número do telefone, ela anotou e resolveu chamar. O rapaz então se sentou no sofá e se aquietou ali enquanto ela tomava do telefone e, apesar de já ser um pouco tarde, ela ligou para o telefone que ele havia dado, para o número que ele havia dado. E do outro lado, uma voz masculina atendeu e ela então perguntou: "É aí que mora a senhora fulano de tal?" Ele havia dito o nome da mãe. E ele disse: "Sim, aqui mesmo. Eu poderia falar com ela? Ela está dormindo agora." E ela disse: "Então, o senhor poderia me ouvir?" Ele disse: "Diga, o que a senhora quer? Desculpe a hora que eu estou ligando, mas é um assunto um pouco estranho, um pouco diferente. E eu vou pedir ao senhor que não desligue o telefone, porque é uma coisa séria." E ele disse: "Então," erguendo um pouco a voz, ele disse: "Então diga o que está acontecendo." E aí o menino ouviu a voz e disse: "É papai, é o meu pai." E correu para pegar o telefone. E ela disse: "Não, espere, deixe que eu fale com seu pai." E então disse a ele: O senhor, por favor, não desligue, ouça o que eu vou dizer. O senhor é o pai do fulano de tal." E disse o nome do menino, do rapaz. E ele disse: "Sim. Então eu quero dizer que o seu filho está aqui." O senhor então respondeu com voz aborrecida: "O que a senhora está dizendo? Isso é uma loucura. O meu filho morreu. Faz um mês que o meu filho morreu. E a senhora veio dizer que o meu filho está na sua casa. Que maldade é essa? O que leva a senhora a fazer uma coisa tão horrível como essa? Não vê que nós estamos sofrendo? O meu único filho, que morreu há um mês. Por favor, senhora, vá brincar em outro lugar, vá inventar coisas em outro lugar. E não faça isso com as pessoas. É muita maldade." E bateu o telefone. E o menino ouviu quando o telefone desligou e ele disse: "E então?" Ela disse: "Caiu a ligação. Desculpa, o meu telefone deve estar com um problema."
a ligação caiu. Ela não teve coragem de dizer que o pai havia desligado o telefone, que não havia acreditado. E ele falou: insiste, por favor, insiste. Eu preciso que o meu pai venha me buscar, por favor. Já fazia um mês que ele estava desencarnado. Desencarnou no dia do seu aniversário e ele não sabia. Ela tornou a ligar, esperou um pouquinho, ligou e aí então uma voz feminina atendeu o telefone. E ela: que brincadeira é essa que a senhora está fazendo conosco? E ela disse: por favor, minha senhora, se acalme, fique tranquila. Eu sou médium, eu sou uma dessas pessoas que enxergam o mundo espiritual. E o que eu estou dizendo não é uma brincadeira, é uma coisa séria. O nome do seu filho é, e declinou o nome do rapaz. O nome da senhora é, e declinou o nome dela e depois do seu marido. É verdade, senhora, ele está aqui na minha casa e ele pede que a senhora venha buscá-lo. Eu não acredito, disse a senhora, eu não posso acreditar. Morreu, a morte é o fim. E a médium disse: não, senhora, a morte é o começo de uma nova vida, ou o retorno de alguém à vida que se expirou num passado. Então, por favor, eu vou lhe dar o meu endereço. Se a senhora quiser chamar a polícia e vir acompanhada da polícia, não tem importância, porque o que eu estou lhe dizendo é a verdade. Mas eu só estou insistindo que a senhora venha, porque o seu filho está aqui e eu vou lhe dar testemunho da sua presença. A senhora falou: eu não acredito, e desligou o telefone. Mas quando ela se voltou para o rapaz e ele perguntou: e então a mamãe vem? Ela disse: vem. Se não porque acreditou, pelo menos porque ficou curiosa. Ela vem, vamos aguardar. A certeza estava no seu coração, porque ali presente estava uma outra criatura que se dizia a avó do rapaz, também desencarnada, mas porque as vibrações estavam diferenciadas, ele não conseguia ver a avó, conseguia ver a senhora médium. Passou algum tempo e então tocou o interfone e o porteiro disse: Dona Fulana, está aqui um casal que veio visitá-la ou deseja vê-la. E ela disse: pode deixar, deixa que entrem. E então tocou a campainha e ela abriu a porta. Quando ela abriu a porta, estava ali um casal, ele alto e ela baixinha, um rosto lindo e muito sofrido. E assim que ela abriu a porta, a senhora estendeu os braços e disse: meu filho, meu filho. E entrou na sala com os braços estendidos. O rapaz deu um grito e se levantou do sofá e correu ao encontro daquela senhora. E os dois se abraçaram. Ela abraçou-se, porque aparentemente nos seus braços não havia ninguém. E ele se aconchegou ao ombro materno. E ela falava chorando: filho, meu filho. E ele: mãe, oh mãe, eu estava perdido, mãe. E ela então caminhou, a senhora caminhou, se sentou no sofá e diante dos olhos estarrecidos do seu marido, do homem que ali estava na porta, ela começou a acarinhar o seu colo, como se estivesse acarinhando a cabeça de alguém. Ele então entrou, a dona da casa fechou a porta e ele perguntou: o que está acontecendo? E ela, chorando, as lágrimas correndo pelo rosto, dizia: é o nosso filho, ele está aqui, com a cabeça no meu colo. A médium então
começou a esclarecer tanto ao Senhor como a ela, porque sabia que o rapaz não estava ouvindo a sua voz naquele momento. E ela disse: ele desencarnou. E o Senhor disse: há um mês, no dia do aniversário dele, eu havia dado a ele uma moto de presente. E ele saiu para dar uma volta. Aconteceu o acidente. E ele morreu ali, na via pública. E a senhora disse: apenas o corpo ficou ali, aparentemente, mas o espírito não. E ele não sabe que desencarnou naquele acidente. Ele pensa que bateu a cabeça e está meio atormentado, atordoado. Então, vocês conversem com ele. Contem a ele do acidente. Contem o que aconteceu de uma forma carinhosa, forma de mãe, de pai. E diga a ele, pode dizer tranquilamente que a avó, e declinou o nome da avó, está aqui, que veio buscá-lo para levá-lo para um hospital onde ele irá se refazer. Conversem com ele com naturalidade. Ele vai ouvir a voz de vocês. Então o pai se sentou do lado da mãe, que acarinhava o seu filho, e começou a conversar. Meu filho, oh meu filho, naquele dia do acidente, desde aquele dia, já se passaram 30 dias em que você partiu para o mundo espiritual e nós ficamos sozinhos. O rapaz ergueu a cabeça e disse: papai. E o homem, como se tivesse ouvido aquela voz, disse: sim, meu filho, você não está mais conosco. O seu corpo não está. E a mãe disse: mas você está aqui, filho. Eu estou sentindo você aqui junto de mim. E o rapaz: mãe, então eu estou morto. E a senhora médium disse: diga a ele que não, ninguém morre. E o pai então de imediato: não, filho, ninguém morre, você está vivo, só que num outro plano. Você está no mundo espiritual e nós estamos aqui. Agora, a sua avó está aí do lado, a mãe de sua mãe, de quem você tinha tanta saudade. Ela está aí ao seu lado. Olhe, filho, olhe que você vai ver a vovó. E então a médium ouviu o rapazinho gritar: vó, vovó, você morreu. E ouviu a avó responder ao neto: não, meu filho, nem eu, nem você. Nós não morremos. A gente vive no mundo espiritual. Vem comigo, vem. Você precisa de tratamento. Mas vovó, eu não quero deixar a mamãe. Não, filho, você não vai deixar por muito tempo. Depois você volta. Agora você vai se tratar. E o rapaz se ergueu, estendeu os braços. E a médium viu a vozinha abraçar o neto e sair com ele. E a senhora que estava sentada no sofá disse: o meu filho não está mais aqui. Ela pressentiu a saída do filho. Então se virou para o marido e, abraçando-o, os dois chorando, diziam: o nosso filho não morreu. E se voltou para a médium e disse: conte mais a respeito dele. E a senhora disse: agora a senhora precisa ir para casa, descansar e pensar. Para de sofrer, seu filho vive. Aprenda, já que a senhora tem essa sensibilidade de perceber a presença dele, aprenda a conversar com ele também. Ele te ouve. E um dia, quem sabe, se Deus permitir, a senhora vai ouvi-lo também. O casal, então, se abraçou com
com muita ternura um para o outro, e depois se voltaram para a médium e abraçaram também. E a senhora, com lágrima na voz, disse: a senhora me devolveu a vida, a senhora me devolveu a vontade de viver, porque agora que eu sei que o meu filho está do outro lado da vida, e a minha mãe também, eu quero estar com eles, mas eu quero fazer jus a estar com eles, porque eu briguei tanto com Deus, eu disse tantas vezes a Deus por que Ele havia me castigado assim. Agora eu vejo que era a minha ignorância. Ele não me castigou, Ele levou o meu filho para outra vida e agora me devolveu o meu filho para que eu sinta a presença dele através da presença do meu filho. Muito obrigada. E o casal se foi e se tornou servidores, trabalhadores junto a essa médium que ficou durante muito tempo aqui no Rio de Janeiro, servindo como canal de Deus para que outras pessoas também percebessem que a morte é apenas um acontecimento que se dá em nossa vida, assim como a gente cai de vez em quando, ou como encontramos com alguém e o abraçamos, são acontecimentos. A morte não existe. Não acredite nunca em vidas perdidas. Acredite em vidas que continuam a viver num outro plano de vida. Essa é a verdade. A vida somente é perdida quando nós nos desfazemos dos bons costumes e adentramos pelos arraiais sombrios dos comportamentos negativos, ou quando a gente busca a porta ilusória do suicídio. Aí a vida é perdida, porque nos desconectamos de Deus, o nosso Pai que nos ama sempre. Acredite, a vida é um hino de esperança e a morte é a esperança que abre os portais de uma nova vida para que nós sejamos felizes.